Olá, tudo bem? Então, mais uma aula de matemática aqui com o Luiz Rocha, o seu parceiro na construção do conhecimento. Então, hoje ainda vamos estar falando sobre equações e sistema de equações. Na aula de hoje, estaremos falando sobre o gráfico de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Nós já estamos na parte 6 de sistema de equações, é a nossa aula online de número 20, e também estaremos falando sobre plano cartesiano, um pouco mais para a gente poder desenvolver o gráfico de uma função. Então hoje, durante essa aula, nós estaremos falando sobre plano cartesiano, está chegando aí na sua tela as ilustrações, plano cartesiano e também sobre gráfico de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. O plano cartesiano vai ter mais um caráter de revisão, que eu creio que você já viu no sexto ano ou no sétimo ano, plano cartesiano. Então hoje a gente vai dar uma pincelada, como se diz, para que você possa entender bem como montar um gráfico, tá bem? Então, bora estudar! Primeiramente, vamos ver o conceito do que é um plano cartesiano, chegando aí na sua tela. Você talvez deve ter esquecido, né? Que é mesmo um plano cartesiano. É um objeto matemático plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem e é nele que é marcado o número zero de ambas as retas. Nada melhor do que apresentar a figura aqui para você, né? Para a gente começar a dialogar analisando a gravura aí de um plano cartesiano. Ele tem esse formato aí e você já conhece muito bem. Então as retas elas se cruzam perpendicular, formando aí ângulos de 90 graus. Essa que está na horizontal é chamada de reta X, e a que está cortando de cima para baixo ou de baixo para cima, de reta Y. Mas ela tem o seu nome mesmo, então fique muito atento ao nome dessas retas, viu? A reta horizontal deve ser identificada como a reta X, chamada de eixo X ou eixo das abscissas, viu? Alguns autores não usa chamar de X e chama de abscissas, tá bom? Então como é que faz para memorizar esse nome? Existe até um macetezinho básico, fique atento. Aí você embolando um pouco a língua assim, abscissas, como se você estivesse pronunciando o X, é também para ajudar no macetezinho para você memorizar que as abscissas refere-se à reta X, tá bom? E a reta Y tá chegando aí, essa vertical, né, cortando de baixo para cima, deve ser identificado como a reta Y, chamado de eixo Y ou eixo das ordenadas. Às vezes, quem é a ordenada e quem é a abscissa? A abscissa é a reta X, abscissas, certinho? Então fique bem atento aí. Outra coisa que você está vendo que elas estão enumeradas, tá vendo? Parte do centro lá da onde que elas se cruzam. O primeiro quadrante à direita, você vê que todos são positivos, 1, 2, 3, 4 e vai até o mais infinito, tá bom? E você está vendo que do centro para cima também todos são positivos. Então fique muito atento a isso. Aqueles que estão à esquerda na reta X, pode observar, são todos negativos. E sempre prevalecerá assim, viu? E aquele também, de onde que eles se cruzam para baixo, também perceba que eles são negativos. Então a gente está colocando aí, quem está no primeiro quadrante, que são sempre localizados por pares ordenados, o valor do X e o valor do Y será sempre positivo. A gente sempre caminha no sentido anti-horário, nesse sentido assim, ó, tá vendo? E quem está aí, nós chamamos que estão no segundo quadrante. Fica atenção a essas ilustrações em vermelho aí, tá vendo? Então, menos x e y, sempre o valor de x aqui será negativo e o valor de y será um valor positivo. Ainda no mesmo sentido, tá chegando aí o terceiro quadrante. Aqui preste atenção, aqui tanto o valor de x quanto o valor de y será sempre negativo. Serão pares ordenados que estarão aí, tá bom? E o quarto quadrante que está chegando aí, nós vamos ter já nessa situação o valor de x positivo e o valor de y negativo, tá bom? No desenvolver da aula você vai entender o porquê. Isso aí são conhecimentos muito importantes, porque todo par ordenado que a gente encontra lá naquelas equações que vimos até então, ela pode ser representada graficamente aí no plano cartesiano, obedecendo essas regrinhas, tá bom? Então vamos dar continuidade.
localizando pontos de um plano cartesiano. Como é que a gente faz para localizar? Esses são conhecimentos básicos para a gente entender como se lança uma equação no plano cartesiano. Então fique muita atenção a essa aula, a esse momento aqui, porque isso é muito importante para você estar construindo o conhecimento, tá bom? Acompanhe aqui. Vejamos como localizar os pontos do plano cartesiano. Nós estamos aí o plano cartesiano. Perceba. Olha que estão os positivos, os números negativos, tá bom? Fique muito atento a isso. Vou trazer o primeiro número aí para a gente localizar ele aí, tá? Onde que eu vou colocar o A aí, ó? Veja. Onde é que está esse A no plano cartesiano? O que é que você acha? Então, olha, preste atenção. Então, primeiramente, você vai localizar, se orientar olhando para o X. Onde é que o A está em relação a X? Qual o numeral que ele está alinhado aí? Olha aí para você ver. Tá vendo aí? Então ele está alinhado primeiramente ao número 2 em relação a x e em relação a y ao 3. Então aí nós já podemos dar o par ordenado. Aquela mesma linguagem que estamos usando em sistemas de equações. Então primeiro, o a em relação a x está alinhado com o número 2 e em relação a y com o número 3. Aí nós vemos que a localização dele é essa, 2 e 3. Sempre lembrando que o primeiro valor se refere a x e o segundo valorzinho ali se refere a y, tá bom? Vamos localizar mais um outro valor aqui, o Bzinho, o B maiúsculo, tá vendo? Chegando na sua tela, onde eu coloquei ele. Como é que eu vou localizar? Eu vou ver como ele está alinhado em relação ao x, onde que ele está lá, ó, no menos 3, tá vendo? E em relação a y, chegando aí na animação, né, para ajudar você a se orientar, ó, menos 3 em relação a x e 1 em relação a y. Então, qual o ponto de localização? Menos 3 e 1. Tá bom? Então, fique muito atento. Quando eu olho para o plano cartesiano, eu procuro primeiro localizar aquele valor em relação a x e depois o valor em relação a y. Tá ok? Vamos para mais um ponto para nós localizar no C. Vamos ver que ele está chegando ali, ó. Parou. Aí estou. Vamos. Veja o C ali. Ele está no terceiro quadrante. Você sabe que no terceiro quadrante todo mundo vai ser negativo, né? Já vimos isso na tela anterior. Então, eu vou me orientar a ele em relação a x. Onde que ele está lá em relação a x, ó? Tá chegando a animação para te ajudar a compreender melhor, tá vendo aí, ó? Menos 4 em relação a x. E em relação a y? Se você já disse o menos 3, disse certo, isso mesmo. Então, qual o par ordenado de C da sua localização? Menos 4 e menos 3. Professor, e se eu colocar 4 e 3? Aí tá errado, viu? Porque vai se referir lá ao primeiro quadrante. Então, menos 4 e menos 3 está bem ali mesmo. Vamos mais um ponto? Vamos lá, ao D chegando. Vai, parou. Parou, aí estou. Então, o que eu faço primeiro? Eu olho como ele está localizado em relação à reta X. Tá vendo? Já percebeu, né? Em relação a X, ele tá bem alinhado com o 1. Então, 1 em relação a X e em relação a Y, o menos 2. Tá vendo? Então, ele chegou do outro lado ali, tá vendo? Então, 1 e menos 2. 1 em relação a X, menos 2 em relação a Y. Mais um ainda, ué, vai lá, vamos ver. Vamos. Opa, bem aí. Bom, preste atenção nesse momento quando está alinhado em cima dessas retas, ou da reta X ou da reta Y, viu? É muito comum a gente errar. Então, o que você faz? Olha primeiramente o que ele está localizado em relação a X, ó. Aquela reta que está cortando da horizontal. Em relação a X, ele está no zero, tá vendo? Não é no zero? Essa retinha não ficou muito legal, mas ela entra aí, some, né? Mas tá ok. Então, ele está no zero em relação a X e em relação a Y, o próprio 2. Aí ficou assim, ó. 0 e 2. Onde é que o E está localizado? 0 e 2. 0 em relação a X e 2 em relação a Y. Perfeito assim? Então, esse é conhecimentos importantes para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Temos aqui também um ponto aqui legalzinho para ajudar você a compreender. Onde é que está o A? Menos 6 no 3, localizou. Onde é que está o B? No 4 e no menos 5. 4 em relação a X e menos 5 em relação a Y. Uma animaçãozinha aí para ajudar você internalizando. E o valor C ali, tá vendo? 5 e 4.
está no primeiro quadrante. Tá vendo aí que legal? E o D, onde todos são negativos, no terceiro quadrante. -2 em relação a x e -3 em relação a y. Certinho? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, vendo agora o gráfico no plano cartesiano de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Lembra que nós estamos apresentando no gráfico apenas uma equação ainda, viu? Duas ficará para a próxima aula. Tá certinho? Com duas equações terá duas retas traçando, e no caso, uma equação você vai ver apenas uma reta aí. Então eu tenho aqui uma equação x mais y igual a 5. É uma equação do primeiro grau, não é duas, não é um sistema, e tem duas incógnitas. Nós aprendemos nesse conteúdo sobre sistema de equações que aí haverá infinitas soluções. Como assim? Tem vários números que eu posso atribuir. 4 mais 1, que dá 5. 3 mais 2, que dá 5. 1 mais 4, 0 mais 5, 5 mais 0, e aí vai para o infinito, tá bom? Então, para isso, a gente vai atribuir alguns valores para x. Olha o que a gente vai fazer. Esse primeiro momento tem caráter de revisão da nossa segunda aula sobre sistema de equações. Quando x for 1, como é que a gente faz? Vai ser 1 mais y igual a 5. Tá vendo que eu estou substituindo? Aí virou uma equação do primeiro grau. Aí o y fica antes da igualdade, o 5 que está depois continuou, e o 1 que estava antes da igualdade está passando com sinal invertido. E aí encontramos que quando x é 1, y vai ser 4. Qual o nosso par ordenado? 1 e 4. O que nós vamos aprender de novo agora? Levar essas informações para o plano cartesiano, tá bom? Onde fica o 1 e o 4 no plano cartesiano? Olha lá no primeiro quadrante lá, ó. Acompanhe com o professor. Tá vendo? 1 em relação a x e 4 em relação a y. Tá ficando bem lá naquele pontinho que o professor tá animando, tá vendo? Aí apareceu lá, 1 e 4. Bem naquele pontinho ali. Tá certo? Vamos trazer mais algumas informações. E quando x for igual a 2, vou pegar aquela mesma equação e vou substituir o x pelo número 2. Aí fica assim, ó. 2 mais y igual a 5. Virou uma equação do primeiro grau, onde y vai ser igual a 5 menos o 2, porque o 2 que estava antes da igualdade passou com o sinal invertido. 5 menos 2, fazendo continha, você encontrou 3. Aí encontramos o conjunto solução aí, né? O x que nós atribuímos e o 2 que nós atribuímos e o 3 que foi encontrado. Então, o par ordenado será assim, 2 e 3. E agora vamos levar essa informação lá para o plano cartesiano. 2 em relação a x. Tá chegando a animação para ajudar a gente a orientar. 2 em relação a x e 3 em relação a y. E aí nós estamos localizando bem ali assim, ó, o ponto 2 e 3. Tá bom? Vamos atribuir mais um valor para x? Vamos. E quando x vale 3? Aí pegando aquela equação, substituindo o x pelo 3, vai ficar assim, ó, 3 mais y igual a 5. Então, y vai ser igual a 5 menos 3. Lembra que o 3 passou com o sinal invertido, tá vendo? Então, y é igual a 2. Qual o par ordenado? 3 e 2. 3 para x e 2 para y. Lá no plano cartesiano, vamos localizar um tal 3 positivo e onde está o 2 do y. Vamos lá ver como é que a gente faz. Chegando essa animação para ajudar você a se orientar melhor, tá vendo? 3 em relação a x e 2 em relação a y. E bem ali está o ponto de localização do 3 e o 2. Você percebeu ou perceba que estão alinhadas essas linhas. Aí eu posso traçar com uma régua assim, ó, uma reta, tá vendo? Formou uma reta. O que quer dizer isso aí? Que aonde que essa reta estiver passando, são as possíveis soluções de x mais y igual a 5, tá vendo? Mesmo onde que eu não anotei, por exemplo, onde está lá no 4 e 1, que eu não anotei, mas você está entendendo ali, é uma solução também da equação. Onde ela corta a reta x, que não está aparecendo 5, mas deveria estar o 5 ali. 5 em relação a x e 0 a y, que vai dando também 5 mais 0 dá 5. E aí vai para o mais infinito, tá bom? Então vamos para mais um exemplo para a gente internalizar o nosso aprendizado aqui. Antes disso, o conceito que chegando para você, né? Os pontos correspondentes às soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas estão sempre alinhados assim, ó. Isto é, estão todos sobre uma mesma reta. Então, reafirmando, se você encontrar os valores do plano cartesiano na hora que você for passar uma reta não ficar alinhado, tem alguma coisa errada, viu? Porque as informações elas vão formar sempre uma reta.
Certinho? Vamos para mais um exemplo aqui, né? Para a gente compreender melhor o que está se vendo hoje, construindo conhecimento. Esse ainda é o maior poder do mundo, é o conhecimento. Conhecimento é poder. Parabéns a você que está acompanhando as aulas, viu? Não está deixando de construir conhecimento nessa época difícil de pandemia. Eu tenho ali 2x mais y igual a 1. Então, primeiramente, o que eu vou fazer ali é uma equação do primeiro grau, não é um sistema. Ali vai ter infinitas respostas. Então, o que eu vou fazer primeiro? Atribuir um valor para x. Eu vou chamar x logo de zero aqui, tá bom? Se x for zero, então vou substituir assim. Então, 2 vezes zero mais y igual a 1. Fazendo continha, 2 vezes zero é zero, mais y igual a 1. Então, y vai ser 1. Então, moral da história. Quando x atribui um valor 0 para x, y é 1. E o par ordenado é esse aqui, ó, 0 e 1. O que vamos fazer agora? Levar essa informação para o plano cartesiano. Onde é que está o 0 lá no plano cartesiano? 0 para x e 1 para y. Olha lá, a animação não vai aparecer, né? Não me ajudou muito. Mas vai ser bem ali, ó. Tá vendo? 0 e 1. 0 para x, primeira orientação de x e depois o de y. Vamos para mais uma informação aqui, atribuir mais valores para x. Seguir a ordem numérica aqui. Se x vale 1, vou pegar e substituir. Então, vai ser 2 vezes 1 mais y igual a 1. 2 vezes 1 é 2. 2 mais y igual a 1. Veja que nós estamos diante de uma equação do primeiro grau, né? Então, aquele formato, o y fica antes da igualdade, o 1 que estava depois continuou e o 2 passou para o segundo membro com sinal invertido. Quanto é 1 menos 2? Você tem 1 e gastou 2, ficou devendo, né, meu nobre aluno? Então, y é igual a menos 1. Qual é o nosso par ordenado? 1 e menos 1. Valores distintos aí. E lá no plano cartesiano, professor, onde 1 é positivo e aonde é que o y é negativo? Lá no quarto quadrante, tá vendo? Estamos lá assim, ó. 1 para x e menos 1 para y. Tá chegando lá a animação. O do x não ficou bem claro, não foi? Mas bem ali nós vamos colocar ali a informação. 1 e menos 1. 1 para x e menos 1 para y. Vamos atribuir mais valores para x? Vamos. Suponhamos que x vale 2, então. Vamos lá na equação e vamos substituir. 2 vezes 2 mais y igual a 1. 2 vezes 2 é 4, 4 mais y igual a 1. É uma equação do primeiro grau aí, né? Então, y é igual a 1 menos 4. Por que menos 4? O 4 que estava antes da igualdade passou para o segundo membro com sinal invertido. Fazendo continha, 1 menos 4 está dando menos 3. E o nosso par ordenado aqui, vamos lá, está chegando aí, é 2 e menos 3. Vamos localizar no plano cartesiano, onde que 2 é positivo lá? Primeiro valor do x, tá vendo? Sempre à direita, né? Quando eu tenho o valor do x positivo e de negativo, vai estar tudo lá no quarto quadrante. Estamos lá chegando à animação, vamos ver aqui. Tá, primeiro o valor do x, que nós já colocamos que é 2, e o valor do y, que é menos 3. E bem naquele ponto ali está ficando a nossa localização. Só mais um exemplozinho aqui ainda, viu? Para a gente fechar aqui. Vamos lá, chegando aí. Quando x, vou pegar um valor negativo aqui, menos 1. Pego lá naquela equação lá em cima, tá bom? Vou substituir tudo, ó, 2 vezes menos 1 está entre parênteses, para não ficar os sinais junto ali, né? Negativo com o de vezes. 2 vezes 1 dá 2, dá dando menos 2, multiplicou, né? Mais vezes menos dá menos, mais y igual a 1. O y fica antes da igualdade, o 1 que era positivo continuou e o 2 que era negativo passou para depois com sinal invertido. 1 mais 2, fazendo continha, y igual a 3. Qual o par ordenado aqui? Menos 1, que foi o valor de x que nós atribuímos, e 3, o valor de y que encontramos. Lá no plano cartesiano, onde x é negativo, no segundo quadrante. Então, menos 1 para x, está chegando lá para te ajudar a compreender, e 3 para y, tá vendo? Colocando lá as informações. Veja que as informações estão ficando alinhadas e deve ficar assim. Se não ficar, porque tem alguma coisa errada, tá bom? Esse é o jeito, esse é o formato de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas num plano cartesiano, viu? Sempre vai ser uma reta, e aonde essa reta cortar são as soluções dessa equação.
Geralmente, quando você estiver fazendo uma avaliação externa, vai aparecer um plano assim para você dizer as possíveis soluções daquela equação, viu? E aí está a atividade que foi proposta para a aula de hoje, tá bom? Então, bons estudos. Aí está a atividade proposta para você apenas assinalar, extraída daquela coleção nossa Mais Saber, que prepara a gente para a Prova Brasil.